vamos seguindo com o programa, seguindo com informações. Inclusive, tem um dado aqui interessante que nós vamos destacar agora no Comando Geral. Deixa eu abrir aqui o meu espelho. Nós vamos mostrar um dado divulgado pelo IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mostra que o Piauí é um dos estados com o maior percentual de pessoas com deficiência. Piauí tem o segundo maior número de pessoas com deficiência, é o que você acompanha a partir de agora no Comando Geral. A pesquisa do IBGE revela que o Piauí tem a segunda maior proporção no que se refere a pessoas com deficiências no país, mais de 298 mil pessoas. Os dados apontam ainda que no Brasil, 14,4 milhões de pessoas de 2 anos ou mais possuíam alguma deficiência, o que significa 7,3% da população desta faixa etária. Os estados da região Nordeste apontaram os maiores indicadores do Brasil, com destaque para Alagoas, 9,6%, Piauí, 9,3%, Ceará, 8,9%. Os dados são resultados do censo do ano de 2022, com informações que servirão de base para a aplicação de políticas públicas. Uma informação que chama a atenção no censo é que o Brasil aponta um número maior de pessoas com deficiência visual e a maioria em mulheres idosas. 167 mil piauienses têm dificuldade para enxergar. E a segunda deficiência registrada foi a dificuldade para se locomover, 106 mil pessoas no estado. Outro dado, em cada 5 domicílios, pelo menos um deficiente foi identificado. Ainda segundo a pesquisa, no caso das pessoas com transtorno de espectro autista, foi registrado que o Piauí tem cerca de 38 mil pessoas com TEA, a maioria jovens e do sexo masculino. A Associação de Amigos de Autistas de Teresina registra 164 alunos. 400 alunos estão na fila de espera. Infelizmente, a gente sabe que as dificuldades são grandes, mas existe muitas crianças nas escolas, existe muitas pessoas em suas casas trancadas, que a família de fato não sabe nem o que a pessoa tem de fato de deficiência. Infelizmente, a gente sabe que isso é uma realidade, que muitas pessoas não vão entrar nesse censo, por conta, de certa forma, da falha do poder público, da falha de pessoas, né, para que possa estar aí, de fato, buscando essas informações. Eu peço aqui que as políticas públicas, elas tenham um olhar melhor para essas pessoas com deficiência. Não estou falando só do autista, estou falando para todas as deficiências. Precisa ter um olhar melhor, uma qualidade de vida melhor, para que essas pessoas possam, sim, estar dentro da sociedade, tendo uma qualidade de vida muito melhor. A pesquisa também traz informações e faz a relação com o número de analfabetos no país. Praticamente 39% da população com deficiência do Piauí era analfabeta. A média entre a população sem ser deficiente, sem ter alguma deficiência, era de 12,64%. Praticamente, o indicador de taxa de analfabetismo entre a população com deficiência era 4 vezes maior do que a população sem deficiência. A questão, por exemplo, até mesmo da taxa de analfabetismo, ela mostra que essa população, tanto a população com autismo como aquela com deficiência, precisa de políticas públicas específicas, né, adequadas a cada tipo, por exemplo, de dificuldade, de deficiência, né? Então o Estado, aliás, o Estado como um todo, seja o governo federal, municipal e estadual, terão que traçar políticas públicas com base nessas dados que o IBGE está trazendo. Então, portanto, importância desses dados, até para a formulação, como ficou bem claro aí na fala do Eider Mendes, que é o diretor de disseminação de informações do IBGE, a importância dos dados para mostrar a realidade e fomentar, João Magalhães, a elaboração de políticas públicas voltadas para esse segmento. As pessoas com deficiência, os autistas. Muitas vezes havia uma subnotificação, até bem pouco tempo atrás não haviam dados que demonstrassem essa realidade. Agora é uma preocupação também do IBGE fazer esse tipo de levantamento para ajudar o poder público, seja ele municipal, estadual ou a nível federal,
na elaboração de políticas públicas voltadas para esse público. Exatamente. A informação ela é essencial, né? Os dados eles são importantes exatamente porque mostram, primeiro, essa informação que é relevante, né? O índice de pessoas com deficiência, o Piauí liderando aí nacionalmente. Isso mostra que o poder público deve ter uma preocupação, primeiro, em identificar, em localizar, em encontrar essas pessoas, né? Entender quais famílias estão no perfil de ser atendida pelos programas sociais e hoje estão fora de uma rede de proteção, ajudar os municípios a formular políticas públicas, né, que cheguem lá na ponta em atendimento a essa população, porque a depender da deficiência, né, a gente sabe que o poder público precisa se organizar de uma forma melhor, ofertando acesso a consultas especializadas, a tratamentos, enfim, em alguns casos, sem dúvida nenhuma, um acompanhamento em sala de aula, né? Enfim, é uma série de ações que o poder público precisa desenvolver e para executar essas ações precisa ter informação. E os dados do IBGE são importantes nesse sentido. Mostram o quanto o Estado, né, e aí eu estou falando tanto o governo estadual quanto os municípios, precisam estar preparados para garantir o acesso dessas pessoas com deficiência a toda a rede de serviços públicos, na área da educação, na área da saúde, enfim, a trabalhar a questão da acessibilidade nos espaços públicos, que a gente sabe que é uma deficiência muito grande. Aqui mesmo em Teresina, a gente tem a história das calçadas, que elas hoje impedem, nós não temos uma cidade preparada para garantir autonomia a muitas pessoas que têm uma mobilidade reduzida, enfim, esse trabalho do IBGE é essencial e a gente espera que ele sirva de fato para que as políticas públicas sejam planejadas e executadas para garantir mais dignidade, mais qualidade de vida para as pessoas com deficiência. E outro detalhe é o Estado acolher mais as pessoas com deficiência. Eu dou exemplo aqui das pessoas com transtornos mentais que, infelizmente, o Estado não acolhe da forma que deveria acolher. Eu conheço famílias que sofrem com a falta de política pública voltada para a pessoa que sofre de transtorno mental. Então, isso é algo que precisa ser corrigido, porque assim, até para laudar uma pessoa, existe a dificuldade, que os profissionais acabam ali com muita morosidade, dificultando uma ou outra situação. Tem família que vive em situação de muita vulnerabilidade financeira, por exemplo, que essa pessoa com algum tipo de deficiência, sobretudo deficiência mental, tem direito ao LOAS, por exemplo, que é um auxílio para a pessoa que não tem a capacidade laboral. E, infelizmente, é dificultado. E também acolher as pessoas que não têm algum tipo de deficiência, mas acabam se envergonhando, acabam não querendo nem sequer, Natanael, informar que tem uma outra deficiência. Eu adquiri uma deficiência ainda criança, da mão direita, não tenho nenhum problema em relação a isso, mas eu conheço pessoas que andam escondendo a mão. Eu conheço um colega que ele tem um problema um pouco maior que o meu, perdeu a mão toda, eu perdi só a metade da mão, ele anda com a mão envolto em uma luvazinha de pano para ninguém saber, e acaba sendo pior porque todo mundo percebe, onde que é isso, a luvinha na mão dele. Então, assim, as pessoas precisam serem mais acolhidas até para poder se sentirem mais dignas, não é isso, João Magalhães?